Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu venho para fazer a correção do segundo exercício que eu havia passado para vocês, a continuação do começo do poema As Metamorfoses de Ovídio. Eu tinha traduzido a primeira parte, né, a proposição, onde ele fala o que, o que ele pretende com esse poema, e logo em seguida ele faz ali um pedido de ajuda aos deuses. E esse pedido ele é dividido em duas frases ali, e vocês traduziram a primeira, eu já fiz a correção, e eu passei a segunda frase, que é uma continuação, obviamente, da primeira, e é essa que eu vou traduzir para vocês hoje, fazer a correção, né, do que vocês fizeram. A frase era a seguinte: Et prima aborigine mundi ad mea perpetuum deducit tempora carmen, et prima ab origine mundi ad mea perpetuum deducit tempora carmen. Ele tinha falado a primeira parte, né? Di, ceptis não vos mutastis et illas aspirate meis. Aí vem essa parte, primaque. Eu expliquei para vocês que esse primaque, quando ele coloca lá no título, no poema, primaque, essa terminação que é apenas a conjunção e que ele retira aqui do começo e passa lá para o final. Então, esse primaque é isso. Esse finalzinho aqui é a conjunção e. Só que em vez de colocar aqui, ele estende lá para o final da primeira palavra, mas ele indica uma quebra da frase que ele vinha, né? Ele vinha lá, ceptis não vos mutastes et illas, Deus inspirem as minhas coisas começadas, pois vós também as transformastes. E aí vem esse e, essa quebra aqui. E façam alguma coisa. Então, seguindo as dicas que eu havia dado para vocês, primeira coisa, vocês vão procurar o verbo, né, da frase. E a partir desse verbo, ver o que é que ele pede e procurar no restante da frase coisas que complementem ele. Aqui eu havia passado no grupo do WhatsApp que o verbo dessa segunda frase é esse daqui, deducite. Lá na primeira frase a gente tinha o seguinte, deixa eu ver se eu lembro, era de ceptis não vos, tinha parênteses, né? Não vos mutastis et illas aspirate meis aspirate meis. Aí entra aqui, né? Primaque, que já faz parte da outra frase que joga a gente volta essa conjunção que ele coloca no final, a gente volta aqui para ver que teve uma quebra aí na frase, né? Estava falando uma coisa, agora ele já vai fazer uma outra frase, mas continua na mesma ideia de fazer um pedido aos deuses, né? Ele fez uma conjunção, ele vai uma conjunção aditiva, conjunção ele vai adicionar alguma coisa ao que ele já vinha dizendo. Então, diceptis não vos mutastis et illas ad inspirate meis. Inspirem as minhas coisas, né? Ele está lá na ideia de deuses, inspirem as minhas coisas e, ou seja, esse e já está apontando uma sequência que ele vai fazer um outro pedido. Deus, inspirem as minhas coisas e façam mais alguma outra coisa, né? A ideia desse é aí. Então, o verbo aqui é deducite. Vou colocar aqui embaixo. Deducite. Deducite, se você for lá no dicionário, ele vai estar. Eu marquei o número da página aqui para não demorar muito.
Aí esse verbo aqui, ó, deduco, ele está na forma ali do imperativo, né? Deducite. Foi essa forma que o Ovidio usou lá na outra parte, da primeira frase, é despirate, inspirem. Ele usa um imperativo, mas ele não está dando nenhuma ordem aos deuses, né? O imperativo tem essa característica, ele serve tanto para você dar uma ordem, emitir algum comando, ou para você fazer algum pedido. Você pode chegar em alguém e dizer, por favor, ajude-me. Você não está mandando, você está usando o imperativo, porém você não está mandando a pessoa fazer nada, você está fazendo um pedido de alguma ajuda e é o que o Ovidio está fazendo. Ele está usando o imperativo no sentido de pedir ajuda, de pedir a inspiração. E ele continua. Então, deuses, inspirem as minhas coisas e dedute e conduzam. Qual é o próximo passo? Vocês teriam que ter procurado as palavras no dicionário e escolher dentre os substantivos que foram encontrados algum que complemente esse verbo. Quando vocês veem a palavra dedute lá no dicionário, deduco, ela quer dizer puxar, levar, conduzir. Então, deuses, vamos optar pelo sentido de levar, de conduzir. Deuses, inspirem as minhas coisas e conduzam. É o significado de dedute, conduzam. Ele continua pedindo, deuses, inspirem e conduzam. Ou seja, quem conduz alguma coisa. Quem é que está conduzindo aqui? São os deuses. Ele pediu, deuses inspirem. Quem é que vai inspirar? São os deuses. E continua na sequência da frase. E conduzam. Quem é que vai conduzir? Os deuses ainda. Então, deuses inspirem as minhas coisas começadas e conduzam. Quem conduz alguma coisa. As opções que a gente tem aqui, opções de substantivos, são essas aqui, ó. Origine, que é a origem, palavra, seu significado, origem. Mundi, significa mundo. Admea, tempora, significa tempo, tempo mesmo, né? Tempo. E Carmen, que significa poema, uma canção, um poema, né? Então, dentre esses substantivos que nós achamos nessa frase, nós pegamos esse daqui, ó. Origine, mundi, tempora, Carmen. Por que a gente não pegou os outros? Porque os outros são substantivos ou é algum pronome, né? Prima não é substantivo, mea não é substantivo, perpétuum não é substantivo, dedute é o verbo. Por que a gente escolhe um substantivo? Porque para ser para a gente escolher alguma palavra que seja o sujeito ou o complemento desse verbo, precisa ser um substantivo. Você não pode pegar um adjetivo para ser quem conduz. Quem conduz são os deuses, não pode ser um adjetivo. Você não vai falar. Deixa eu pensar aqui. Linda conduz. Linda conduz ainda vai, que você subentende uma pessoa, mas entendeu? Se você pegar um adjetivo, tem que ter um substantivo para concordar com ele, para ser o sujeito, quem pratica a ação desse verbo, e também quem sofre, quem recebe. O complemento dessa ação também precisa ser um substantivo. Você não pode dizer os deuses conduzem bonita. Não, tem que ser os deuses conduzem uma pessoa bonita, alguma coisa bonita. Então, por isso que tem que ser um substantivo e não, nós procuramos primeiro pelo substantivo e não um adjetivo, porque para complementar o verbo precisa de um substantivo. Depois os adjetivos vão complementar os substantivos escolhidos. E foi o que nós fizemos aqui, separamos os substantivos que podem ser os possíveis sujeitos desse verbo. Na verdade, o sujeito são os deuses, né? Nós vamos procurar um complemento.
Quem conduz? São os deuses. Quem conduz, conduz alguma coisa. O que os deuses vão conduzir? As opções que a gente tem são essas. A origem, vão conduzir o mundo, vão conduzir o tempo ou vão conduzir um poema? Bom, para resolver isso, vocês teriam que voltar para o contexto. Na outra frase eu tinha falado que o Ovídio estava fazendo um pedido para os deuses. Na primeira frase ele falou que ela ia escrever o seu poema. Ele dá o motivo do seu poema. Se ele está escrevendo um poema, está pedindo ajuda para que os deuses conduzam alguma coisa, só pode ser o poema, né? Deuses, inspirem as minhas coisas e conduzam o meu poema. Aqui a frase já adquiriu um sentido completo. Tudo mais que nós vamos achar agora na frase são complementos, são coisas que vão situar melhor o pedido de Ovídio, vão complementar o verbo de uma forma mais ampla, vão complementar os substantivos. Mas aqui, ó, deuses, inspirem as minhas coisas e conduzam o meu poema. Você já consegue compreender que o Ovídio está querendo pedir aqui, né? O restante que a gente vai procurar agora são complementos importantes da frase, porém, isso daqui é a estrutura principal. Deuses conduzam. Quem conduz? Os deuses. Conduzam o quê? Um poema. Acabou. A frase já tem um sentido completo, já dá para você entender o que o Ovídio está querendo dizer. Ele está fazendo um pedido para que os deuses conduzam seu poema. Então, vamos escolher essa palavra que a gente já utilizou ela. E o que a gente faz com o restante aqui o restante da frase? Bom, quem conduz, conduz alguma coisa. Mas geralmente a gente conduz alguma coisa de algum lugar para algum outro lugar. Você vai conduzir algo, você vai transportar ele, você vai levar de um determinado lugar para outro. Não tem essa ideia? Em latim, aqui na palavra mesmo, o latim tem essa particularidade. O verbo deduco, na verdade, ele em sua forma básica, você vai encontrar ele assim, ó. Esse verbo deduco, ele vem dessa raiz duco, ducere, que significa conduzir, levar. E por que ele acrescenta um D aqui, ó? Se ele quer dizer, a raiz dele é esse ducte, é o duco. E ele aqui tem um prefixo, né? Uma palavrinha que vem antes aqui, de. É porque esse de aqui, se você procurar ele no dicionário, ele não é uma palavrinha solta apenas, ele tem um significado. Aqui, ó, de. Ele fala aqui que é uma preposição em um provérbio indicando ponto de partida. Ó, de, a partir de. Então, esse verbo aqui ele tem essa ideia de deuses conduzam, dedute, conduzam a partir de, dedute, tem essa ideia. O verbo é raiz que dá forma a essa forma aqui de dedute é o seguinte, é duco, ducere. Só que ele acrescenta antes aqui, ó, esse prefixo de que quer dizer justamente esse ponto de partida que a gente vê aqui no dicionário, nessa palavra. Ó, de, conduzam a partir de, saído de. Então ele dá essa ideia de separação. Bom, continuando aqui. Então, deuses conduzam
um poema. Mas conduzam desde onde? A partir de que ponto? Vão conduzir de um lugar a outro. Vamos conduzir. Deus, conduzam o meu poema. E ele dá aqui essa outra palavra aqui, ó. Dutite, conduzam um poema. Se vocês forem no dicionário buscar essa palavra ab, ela vai estar assim. Ó, é uma preposição que indica ponto de partida. Então, vai ser o que vai complementar o restante desse verbo. Deuses, conduza um poema a partir de algum lugar. Esse a partir de é essa preposição que dá essa ideia. Então, aí nós vamos ver de que lugar, a partir de que lugar ele quer que conduza. Vamos ter que procurar entre aqueles substantivos que restaram aqui. Conduza um poema a partir do que? A partir do mundo, a partir do tempo ou a partir da origem? A partir da origem. Conduzam um poema a partir. Esse a partir a gente pode colocar no lugar de desde. Vamos deixar a partir mesmo. Que é a ideia que está aqui mesmo, né? Ponto de partida. Então, deuses conduzam um poema a partir da. Vamos escolher outro substantivo. Desde a partir da origem. Você pode perguntar, fica meio vago, né? Deus, conduza um poema a partir da origem. Mas que origem é essa? Será a origem do mundo? A origem do tempo? Conduza um poema a partir da origem do mundo? Pode ser. Vamos deixar assim. Então, Deus, conduza um poema a partir desde a origem do mundo. Então, nós usamos essa palavra, usamos essa, usamos essa, usamos essa e usamos essa. Resta ainda para nós essas palavras para achar um lugar para ela. Conduzam um poema a partir da origem do mundo. Se vocês procurarem essa outra palavra aqui lá no dicionário, como eu disse, quem conduz alguma coisa de um lugar a outro. E vai ser essa palavra que vai indicar qual o outro lugar. Vamos procurar ela no dicionário. Aqui, ó. Ad. Uma preposição também, que quer dizer aproximação, direção, para. Geralmente com ideia de movimento. E é justamente o que a gente tem aqui. Conduza um poema desde a origem, a partir da origem do mundo, a preposição ad, querendo dizer para, em sentido, para algum lugar, para, conduz. Quem conduz alguma coisa desde um lugar para outro. Para, tiramos essa palavra, dos substantivos que a gente tinha aqui, a gente usou esse, sobra esses dois. Para o tempo. E sobra essa outra palavra aqui, a origem. Um
substantivo ainda. Então, deuses, conduzam um poema a partir da origem do mundo para o tempo. Agora o que falta? Falta a gente pegar os adjetivos e colocando eles na frase aqui, ver com quem que eles concordam. Os adjetivos que a gente tem vão ser os seguintes. Vamos ver aqui. A frase é debut. Peraí, deixa eu pôr aqui. Bom, nós vamos ter aqui esse adjetivo prima. Esse aqui a gente já usou, uma preposição. Esse aqui também já usou. Esse a também já usamos. Mea é um pronome. Já usamos esse aqui. Já usamos. Tem esse pé. Então nós temos 3 adjetivos lá na frase: prima, mea e perpétuo. Então, deuses conduzam um poema a partir da origem do mundo para o tempo. O significado desses adjetivos, respectivamente, são primeira, meu e contínuo. A gente vê essa palavra, logo pensa no adjetivo perpétuo, né? Tem essa conotação também, mas aqui ele está com uma ideia um pouco diferente. Então, Deus, conduzam um poema. Conduzam um poema a partir da origem. Aí você pode se perguntar, que origem? Será que é a primeira origem? Será que esse adjetivo está concordando com esse substantivo? Conduzam um poema a partir da origem. Quando você fala da origem, fica um pouco vago, né? Você fala, que origem? Desde a primeira origem. É como se as coisas tivessem vários começos, começassem várias vezes, né? Tivessem os deuses começassem uma coisa, parassem e refizessem aquela coisa, dariam outro começo, mas o Ovídio aqui está falando que ele quer dizer que a primeira origem do mundo, desde quando os deuses começaram tudo mesmo. E é o que o Ovídio vai falar na continuação do poema. Talvez a gente traduza alguma coisa disso. Então, conduza um poema a partir da primeira origem do mundo para o tempo. Que tempo? Aí vem aqui esse outro adjetivo. Para os meus tempos. Então usamos meu, usamos esse. Ficou faltando esse adjetivo contínuo. Então, deuses, conduzam um poema a partir da primeira origem do mundo em direção aos meus tempos, para os meus tempos. Dá essa ideia de em direção aos meus tempos. Deuses, conduzam um poema a partir da primeira origem do mundo em direção aos meus tempos. E esse outro adjetivo, contínuo, ele vai concordar com essa palavra aqui, um poema. E conduzam um poema contínuo, ininterrupto. Vou colocar essa palavra no dicionário aqui. Aqui, ó. Perpétuos.
perpétuo a perpétuo. Significa que avança de modo contínuo e ininterrupto. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo para os deuses conduzir um poema, desde a primeira origem do mundo, desde quando eles fizeram as primeiras coisas do mundo, até os tempos dele. E de que forma? Ele quer que eles façam isso com um poema que seja contínuo, que seja ininterrupto, que ligue uma coisa à outra de forma sem ter nenhuma ruptura. Não é que ele quer um poema eterno, um poema que seja perpétuo, mas um poema que que ajude a narrar as coisas, ligando umas às outras, sem ter uma quebra, que seja uma narração contínua, como se ele narrasse o começo da história até os tempos dele, como se fosse uma coisa só, sem parar. Então é essa a ideia que ele quer dar aqui. Então fica assim, Deus conduz a um poema contínuo a partir, desde a primeira origem do mundo, em direção, a partir da primeira origem do mundo, em direção aos meus tempos. Basicamente é isso. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas para quem tentou fazer a tradução, para quem tentou reformular a frase, para quem tentou conseguiu pegar o verbo, eu dei qual era o verbo, eu falei, e se esforçou para achar algum sentido, a explicação que eu dei agora vai fazer sentido para essas pessoas. Para quem não tentou, realmente fica difícil conseguir pegar alguma coisa de uma explicação como essa que eu dei agora, um pouco rápida, um pouco feito para que o vídeo não fique tão longo, tentando fazer o mais rápido possível, o mais breve possível. Então, quem não tentou fazer, não vai conseguir entender muita coisa mesmo. E aqueles que tentaram, sim, vai tirar, com certeza, tiraram algum proveito dessa explicação. Agora, no próximo momento, eu vou fazer um vídeo, não sei se eu consigo fazer essa semana ainda ou na outra, a respeito dos casos e das declinações, os famosos casos, né, latinos e as declinações. Vou falar disso e depois eu não sei se a gente vai continuar traduzindo esse poema a partir desse ponto que a gente está, como eu disse lá, o vídeo quer que os deuses o ajudem a narrar um poema, a fazer um poema desde a primeira origem. Então ele vai começar o que? Narrando essa primeira origem, como é que os deuses criaram o sol, criaram a terra, criaram os mares, criaram como que os ventos foram criados, essas coisas. Vamos falar dessa primeira origem. Só que mais para frente, ele também narra uma história de um outro mito, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O mito de Licaão. E eu estou pensando em trabalhar essa parte do poema que vai falar como que Júpiter, como que os homens se corromperam, né, e chegaram a fazer coisas abomináveis perante os deuses. O Ovídio vai continuar depois dessa parte narrando a criação do mundo, ele vai falar que das quatro eras que os deuses fizeram, que os homens vão se corrompendo. Para quem conhece mitologia, acontece a gigantomaquia, que é a guerra dos gigantes contra os deuses, e depois disso, os homens vão se pervertendo, até que chegam a fazer coisas absurdas. E é onde chega nessa parte que eu mostrei para vocês aqui, ó, do Licaon. E é um trecho relativamente curto e talvez a gente faça todo ele para que vocês conheçam esse mito do Licaon. Pode ser interessante. Então, é isso. Eu vou tentar fazer em breve próximo vídeo a respeito dos casos, das declinações. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato no WhatsApp. Um abraço.